Momento do Discipulado. Voltar-se para Deus não significa alinhar-se às atividades do templo. Eu creio que é um engano que Satanás gosta. Ele ajuda a disseminar essa ideia. Você quer Deus? Vá para uma igreja. O que significa ir para uma igreja? Vá para lá assistir reunião e passe pelos trâmites normais lá para você se tornar membro. Se é para batizar, se é para contribuir, se é para se cadastrar na igreja, torne-se membro lá da igreja. Isso não é o que Deus quer. Não é para você se ligar na igreja em primeiro lugar, é para se ligar-se no Senhor. O discipulado é um trabalho individual de aconselhamento, de ajuda pessoal, para levar a pessoa a ter um relacionamento com Deus em primeiro lugar. Depois é que o relacionamento vai ser com os outros, com o seu líder, com outros irmãos próximos, numa célula, num grupo pequeno, e depois integrar-se numa igreja maior. Mas a verdadeira igreja é a pequena, a célula, o grupo pequeno onde você vai viver a vida cristã. Não é a grande reunião da igreja onde você vai somente assistir. Você entende isso? Muitos estão se enganando, mas isso também não é novo. Nós encontramos o profeta Jeremias numa luta muito grande na época dele, com o povo a quem ele se dirigia. Deus mandou que ele se dirigisse àquele povo de Judá, em especial em Jerusalém, para exortar aquele povo a se voltar para Deus. E eles achavam que não precisavam, porque eles já estavam ligados às atividades religiosas do templo. Achavam que isto bastava. Hoje, muito crente acha que isso basta. Eles não têm vida de comunhão com Deus, não têm um compromisso de leitura da Bíblia, não tem uma disciplina de oração, não conhecem a mensagem, não falam do Evangelho porque não sabem falar, muito menos discipulam alguém. Mas eles acham que vão ser salvos porque estão indo assistir reunião no templo. Deus deu uma palavra muito dura ao profeta Jeremias no capítulo 7, e ele disse: ô meu servo, ponte a porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: emendai, consertai os vossos caminhos e eu vos abençoarei, vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas dizendo: templo do Senhor é este. Mas é necessário emendar os vossos caminhos e consertar a vossa vida, praticando a justiça de Deus, não oprimindo o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, e andando com a vida reta diante de Deus. E o Senhor diz: e se assim for, eu vos farei habitar neste lugar. Porque vocês estão confiando em palavras falsas que não garantem nada. Que é isso? Vocês furtam, matam, cometem adultério, juram mentirosamente e depois vêm e se colocam aqui diante de mim nesta casa achando que estão bem, que estão salvos. O Senhor diz: vocês estão falando, estamos salvos. O Senhor diz: sim, salvos somente para continuar a pecar e a praticar essas abominações. Será esta casa que eu dediquei para ser casa de oração um covil de salteadores? Será que ela está virando um covil de salteadores? Eu estou vendo isso, diz o Senhor. Mas vocês se lembrem, vão agora lá em Siló, eu estou lendo aqui
Jeremias 7. Onde estava o meu tabernáculo, e vejam o que eu fiz lá por causa da maldade do povo de Israel. O quê? Destruiu por completo. Na época do sacerdote Eli, Samuel estava novinho, Deus destruiu, mandou os filisteus que destruiu tudo e levaram a arca. O Senhor diz, isso eu fiz com o tabernáculo e vou fazer com esse templo também, essa casa que se chama pelo meu nome, eu vou fazer como eu fiz lá. Eu vou lançar vocês da minha presença. Este capítulo 7 de Jeremias nos mostra isso, o engano que é achar que religião é ir ao templo. Isso não basta, não agrada a Deus, não resolve e não traz salvação. Crentes que são crentes só de reunião de igreja não estão salvos. Se você não tiver vida pessoal, de comunhão com Deus, se você não tiver ligação com Deus, com a vida limpa, confessando seus pecados, confessando a quem? A Deus em primeiro lugar e a seguir aos irmãos com quem você tem comunhão. Você está fazendo isso? Você tem esses irmãos? Isto é estar em comunhão. E se não tem vida pessoal com Deus, de comunhão com Deus e com irmãos, você não está na igreja, está na religião, mas não na igreja verdadeira, no corpo de Cristo que ele vai levar. Pense nisto e procure entender a sua caminhada, a sua vida, para se consertar enquanto é tempo. Não pense que o templo vai resolver seus problemas. Não pense que no templo você está seguro, garantido com Deus. Não, não é o templo a grande reunião que vai garantir nada, é a sua vida pessoal com Deus. Para isso você precisa de um líder, uma líder, um pastor pessoal, uma mãe espiritual. Você precisa de um líder, de uma líder. Ninguém consegue sozinho ser salvo, ninguém consegue sozinho praticar a religião verdadeira, produzir o fruto do Espírito. Ninguém consegue sozinho se santificar. A mente vai ficar confusa, pensamentos ruins virão. Você se ligue a outras pessoas, inclusive para você poder ter segurança, firmeza de ir a outros que ainda não conhecem o Senhor e mostrar para eles o caminho. Isso é uma ordem do Senhor, que você vá mostrar o caminho para as pessoas que não conhecem, ou até que conhecem, mas estão afastadas. Isso é ordem do Senhor, ir e fazer discípulos. Você está fazendo? Se você não se dedica a isto, não está obedecendo a Deus e não terá a salvação. Tem que cumprir essa ordem, não é convidar pessoas para a reunião da igreja. É você ir até as pessoas e falar do Senhor, orar com as pessoas, e ensinar, ajudar, compartilhar, ouvir a confissão de pecados. Isto é o que você recebeu como ordem de Jesus para fazer com outras pessoas. Você tem feito? Há pessoas que acham que não precisam fazer porque já aceitaram Jesus e estão indo à igreja e isso garante. Então nós encontramos o próprio Deus aqui no capítulo 7 de Jeremias dizendo não basta, não garante, não adianta pensar que o templo vai ajudar. Pelo contrário, o templo acomoda, o templo distrai, o templo chama pessoas para outras variações que não são essenciais. Deus quer você com Ele e com outros irmãos, vivendo o Evangelho, abrindo o coração, lendo a Bíblia, aplicando na sua vida, aplicando na vida do outro. Por isso é necessário cada cristão participar de um grupo pequeno, que é a verdadeira igreja. Pessoas com quem você tem comunhão verdadeira e com quem pode abrir o coração e deixar Deus agir. Isto é a orientação de Deus. Isto é o exemplo de Jesus.
E isto é também a ordem que Jesus deixou. No Evangelho de João, nós encontramos essa ordem de uma forma muito interessante. No capítulo 20, versículo 21. Jesus dizendo: assim como o Pai me enviou, eu envio também a vocês. Então façam isto, mas recebam o Espírito Santo. Jesus falou isso, assim como o Pai me enviou. Jesus é o modelo, o exemplo, bem descrito nos 4 evangelhos. E você deve fazer o que Jesus fez e mandou a gente fazer. 12 discípulos foram enviados e aprenderam, depois outros 70, depois aos 120 no Pentecostes, e assim a ordem se espalhou e vem se espalhando pelo mundo, mas tem que ser aplicada individualmente a cada pessoa. Você está pessoalmente fazendo o que Jesus mandou fazer, dedicando tempo a algumas pessoas para discipular essas pessoas. Procure fazer isto. Se você tem dificuldades, se ligue a uma pessoa que faça isto, um líder, uma líder que vai ajudar você a fazer isso. Mas não pense que poderá ter salvação sem obedecer o Senhor. Deus deixa isso bem claro aqui no capítulo 7 de Jeremias, como aconteceu naquela época, acontece agora também. O templo não garante nada. É Deus ou nada. Você se ligue com Deus e outras pessoas ajudem, porque depois você vai ajudar muitos outros a se ligarem com Deus e não ir à igreja só assistir reunião. Entenda isto.